Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Matéria no Agora RN, repercutindo bastante na sociedade do Rio Grande do Norte e o problema da insegurança jurídica nos negócios imobiliários. Presidente, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson, e boa tarde ao cidadão que está aí do outro lado, provavelmente almoçando e nos vendo. Boa tarde. Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de saber, o que é que está havendo que tem gerado problemas para construtoras, para imobiliárias, em relação aos negócios que são realizados na compra e venda de imóveis prontos ou até ainda na fase de construção. Robson, todos sabem que nós passamos por uma recessão muito severa, né? Essa recessão severa fez com que algumas pessoas, alguns compradores, não pudessem honrar com os contratos que assinaram com as construtoras, com as incorporadoras, com as loteadoras, né, para adquirir o seu lote, a sua casa própria, o seu apartamento. E isso gera o distrato, isso gera a rescisão desse contrato que foi assinado. E nós não temos uma lei específica que regulamente essa questão. Como nós não temos essa lei específica, o Judiciário, em primeira instância, começou a usar subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor e, ampliando o entendimento, passou a colocar que os contratos de compra imobiliária eram contratos de adesão. E, a partir daí, passam a desconstituir o contrato, que é irretratável e irrevogável, e passa a não ter valor nenhum. E você tem decisões das mais díspares quanto ao regramento desse distrato. Algumas, inclusive, mandando que o incorporador, a construtora, devolva integralmente o dinheiro já pago, corrigido, e, pasmem, em alguns casos, já houve casos, inclusive condenando a incorporadora a pagar danos morais porque o adquirente não conseguiu, após pagar algumas parcelas à construtora, ter aprovado o seu financiamento bancário, como se nós fôssemos o responsável por esse financiamento bancário. E como é que fica a situação das construtoras, incorporadoras, que elas geram emprego e renda? Você tem lá centenas de trabalhadores construindo um prédio, uma edificação, muitos deles têm a parte que o banco está financiando, mas uma boa parte do recurso para construir aquele prédio é do que arrecada dos próprios compradores de cada unidade. E dali vai se construindo aquele prédio. E obra é dinheiro, né? E aí eu pergunto, como é que fica a situação dessas construtoras que começam a construir um prédio, daqui a pouco a pessoa desiste, tem que devolver todo o dinheiro, inclusive corrigido, e também, às vezes, até pagar alguma multa? É uma situação bastante difícil, que as construtoras não estão aceitando, e aí você tem uma discussão judicial, porque isso vai para o TJ, isso vai chegar até no STJ. Inclusive, no mês passado, houve um seminário no STJ sobre essa questão, porque o STJ tem algumas decisões não vinculantes ainda sobre o tema, onde ela tem um regramento até bem mais razoável do que nós estamos tendo aqui na primeira instância. Então, a situação das construtoras é muito difícil. Mas, Robson, eu gostaria de comentar o absurdo que é você achar que um contrato de compra e venda imobiliário, ele é um contrato de adesão. E aí eu faço a pergunta. Um contrato de adesão, por exemplo, você assina quando você vai comprar uma televisão. Você tem um corretor lhe auxiliando para comprar uma televisão, Robson? Não. Quando você vai comprar um eletrodoméstico qualquer, você ou compra daquele jeito ou você não compra. Ou você compra com aquelas parcelas que a loja bota lá no anúncio, ou você não compra. Aquilo é um contrato de adesão. Mas no imóvel,
você não tem contrato de adesão. Primeiro que você... E a construtora já pagou, inclusive, a comissão daquele vendedor, né? E depois ainda tem que devolver o valor completo, né? Isso, vai tomar de volta a comissão da pessoa? Pois é, você é auxiliado por um corretor que ganha para isso. Muitas vezes, nos imóveis maiores, o comprador é assessorado por advogados. Outra coisa, a forma de pagamento que existe nas tabelas das construtoras, o consumidor chega lá, o comprador chega lá e diz, olha, eu não posso pagar 10 parcelas de 10, eu posso pagar 10 parcelas de 5 com 2 balões. Ou seja, é uma negociação entre partes. Então não é um contrato de adesão. Essa é a primeira questão que eu gostaria que o nosso judiciário de primeira instância refletisse. Não é um contrato de adesão. Bom, posto isso, esse valor que já foi pago, é preciso também que se entenda, as construtoras incorporadoras não são banco. Esse valor não fica lá retido, rendendo juros. Esse valor que foi pago, ele foi transformado em concreto, aço, pagamento de mão de obra. Na própria obra, né? Na própria obra. Esse valor está aplicado. Então, como é que você pode dar uma sentença obrigando o construtor a devolver de uma só vez o valor já pago? E 100%, né? E 100%. Então, existem algumas decisões do STJ que nós achamos razoáveis. Por quê? Por outro lado, nós queremos preservar o nosso comprador. Nós entendemos a crise que o país está passando. Para vocês é normal o distrato, por exemplo. Agora, o problema é a forma. A forma, né? Claro. Então, como sugestão, né, o que nós achamos é que, do total de parcelas pagas, 25% seja retido, fique, o consumidor perca esse valor. Por quê? Porque foi pago corretagem, foi pago despesas administrativas, a construtora fez compras contando com esse recurso, já usou esse recurso. E que os 75% restantes sejam devolvidos no mesmo número de prestações que ele pagou. E aí você não descapitaliza a construtora. Né? Então, esse entendimento que... E é normal isso em várias áreas, inclusive. Várias áreas. Você nunca recebe tudo de volta. Uma parte é como se fosse uma multa, digamos. Uma multa, e no caso não é multa, que nós não queremos nem multar ninguém. É porque esse dinheiro foi gasto efetivamente com comissão, com despesas administrativas do stand, com despesas administrativas de registro o imposto que já foi pago e não volta. O imposto, outra coisa, muitas vezes nós pegamos todos esses contratos e fazemos um financiamento bancário. Então, na hora que esse contrato que lastreou um financiamento bancário, que esse contrato tem que sair desse financiamento bancário, é mais um ônus junto ao banco para a construtora, além de nós termos que repor. E pior, você imagina uma situação onde você tem um número tal de distratos que inviabilize o fluxo da obra. Aí a obra atrasa. A obra atrasa. Aí os 4 ou 5, os 40, os 50 ou 60% das pessoas que pagaram até o fim não têm o seu imóvel entregue a tempo e a hora conforme foi acertado. E aí ele entra de novo na justiça. Com uma multa porque a construtora atrasou a obra. Porque a construtora atrasou a obra. Então nós estamos realmente num momento muito difícil, num momento de retomada. E para que haja retomada, nós precisamos, agora que a gente já conheceu o boom e conhecemos a época das vacas magras, a crise, para que a gente retome, é preciso que a gente entenda todos os problemas que foram advindos das duas situações. E outra coisa que é preciso diferenciar, Robson, é que há a compra e houve a compra por investidores. Pessoas compravam imóveis na planta, pagavam 4, 5, 10, 12 prestações e o mercado em alta e eles revendiam com lucro. E eles não eram o consumidor, o comprador que está querendo a sua casa própria, eles eram investidores. E depois que o mercado ficou em baixa, essas pessoas simplesmente vão para o judiciário querendo tudo de volta corrigido. Quer dizer, eles foram investidores que deveriam correr o risco. Porque investidor corre risco. Tem o prêmio quando acerta e tem que ser penalizado quando perde. Essa é a lei de mercado. Então, eu faço esse apelo que o judiciário, com a sua competência, com a sua honradez, olhe cada caso
e que julgue olhando também o lado das construtoras, das incorporadoras, porque afinal é um mercado como um todo, não só um mercado de quem compra. Pesar na balança, né? Eu quero agradecer a sua participação, Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sinduscon, no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado e boa tarde a quem está nos ouvindo. Estou sempre às ordens, Robson. Muito obrigado. Agradeço a sua presença, ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente com quem hoje? Com o Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.